Fala, povo supimpa, em instantes vocês ficarão com o programa desta quinta-feira, mas antes convido você a se inscrever em nosso canal, caso ainda não seja, também deixar o seu like, comentar e compartilhar este programa para que outras pessoas também possam ser atingidas por ele. Isso ajuda demais na divulgação do nosso trabalho. Também aproveite para seguir as nossas páginas no Instagram, @lolapaluter e também @comunidade de Pires. E dando continuidade à nossa série Oásis pelo Brasil, vamos para o Sínodo Amazônia. Se você não ouviu os programas anteriores, só acessar a nossa playlist aqui no canal, você vai ouvir sobre o Sínodo Sudeste, que foi o primeiro episódio, e também o Sínodo Brasil Central, que foi o episódio anterior, o segundo episódio. E hoje então, Lenícia Henkley será nossa convidada para falar sobre a oásis sinodal no Sínodo Amazônia. Sem mais delongas, fique com o programa na íntegra. A gente saúda a Lenícia nessa tarde aqui na nossa Lola Paluter, a nossa rádio web, aqui no programa Lola Talk. E que bom te receber aqui, que bom que você está conosco. Também as mulheres aqui do nosso sínodo, enfim, dos sínodos que nos acompanham via compartilhamento do link, podem também nesse momento te ouvir. E a gente vai trocando uma ideia, batendo um papo bem gostoso, conhecendo um pouquinho mais o Sínodo Amazônia, conhecendo um pouquinho mais da rotina e também do trabalho dos grupos de oásis no Sínodo Amazônia. Então, seja bem-vinda, Lenícia. Boa tarde, muito obrigada. Boa tarde a todas as mulheres que nos ouvem. É um prazer estar aqui conversando um pouquinho com vocês também. E é bem gostoso, né? Quando a gente pode se conhecer, quando a gente também pode conversar um pouquinho sobre aquilo que nós temos de identificação, aquilo que é comum, aquilo que é diferente, aquilo que a gente pode aprender sempre uma com a outra. É interessante também conhecer como funciona os nossos grupos de oásis na nossa grande CLV, né? Espalhada aí pelos 18 sínodos. Pois bem, Lenícia, para começar o nosso bate-papo, quem é a mulher hoje que é a presidente da Oásis Sinodal aí do Sínodo Amazônia? Conta um pouquinho da tua trajetória de vida, de onde você vem, onde você cresceu e quais as raízes que formaram quem você é hoje. Bem, eu nasci e cresci na SLB desde pitiquinha, minha família é toda da SLB, né, toda luterana, e desde pequenininha eu sempre acompanho meus pais, meus avós também. Meus avós foram um exemplo muito, muito grande para mim até hoje. Eles gostam de ir para a igreja e eles odeiam se eles tiverem que faltar. O negócio deles é ir para a igreja. E quando eu tinha 12 anos, meu pai faleceu. Então eu sou órfã de pai desde os 12, e foi um momento muito difícil para minha mãe naquela época, aguentar os olhares como é que eu vou falar? De julgamento das pessoas, né? Consegui aguentar tudo sozinha também, que a gente mora no sítio, sou da zona rural aqui de Cacoal, né? Cacoal, Rondônia. Nós também somos aqui, bairro dos Pires, também a área rural. Área rural, olha só. E para ela foi muito difícil, né? Então, e para a gente também acompanhar, eu e minha irmã. Eu tenho uma irmã que é um pouco mais velha que eu, né? E foram momentos difíceis que a gente teve que aprender a amadurecer muito jovem, né? Muito, muito pequenas ainda. Aí eu comecei a participar dos grupos de jovens, sempre gostei muito, muito dos grupos de jovens. E com 16 anos eu engravidei, não tinha juízo, engravidei com 16 anos e fiquei 9 anos num relacionamento que não deu certo, que eu tentava, mas não dava certo. Não ouvi os conselhos da minha mãe, né? Ela não queria que eu namorasse, mas mas eu não ouvi ela, então acabei, né, acontecendo isso na minha vida. A única coisa boa que eu trago desse relacionamento é meu filho, que, nossa, para mim ele é tudo, né? Ele agora tem 13 anos, além de filho, ele é um amigo agora para mim. E a gente vai levando, né? A gente vai aprendendo com os nossos erros. Certamente. E aí eu fiquei, né, 9 anos nesse relacionamento. Eu não morava aqui onde que eu tô morando agora, eu morava um pouquinho mais longe da igreja, longe da família. Então,
para mim era um peso muito grande isso também, né? Além do relacionamento que não dava certo, e ainda a distância. Aí depois que eu voltei para cá, eu falei assim, não, eu vou voltar e eu vou fazer o que eu gosto, vou fazer o que eu quero. Aí já comecei com os trabalhos de volta na igreja, né? Sim. Eu trabalho muito com culto infantil, eu gosto muito das Olha crianças. aí, que legal. Para mim é o trabalho principal. Na minha comunidade é o do culto infantil que eu faço, né? Aí depois que eu ingressei nos grupos de Oase. Olha que bacana, né? E de certa forma, assim, eu sempre digo, né? A gente vai aprendendo com os erros na vida. E graças a Deus, Deus sempre nos dá essa sabedoria, né? Esse entendimento. E imagino que hoje, para você, isso também te dê muita força, né? Para você continuar o trabalho na comunidade, agora também com a tua história de vida, né? Com tudo que você passou, também para dentro dos grupos de mulheres, né? Agora também a tua presença marcante nisso tudo. E eu sempre digo, né? A gente se sente em casa quando a gente encontra uma comunidade, quando a gente tem a nossa comunidade. E quando a gente está longe dela, parece que nada faz sentido na vida da gente, né? Que nem você falou, né? Estava longe da comunidade, não participava, né? Foi uma época difícil. E é tão bom quando a gente pode participar, pode ajudar, contribuir para dentro da comunidade com os nossos dons. E, de certa forma, ela né? E, na verdade, não deixa de ser a nossa comunidade, a nossa família de fé. E eu sempre digo, você pode viajar para qualquer lugar, mas se você procurar uma SLB, você está em casa. Por mais estranho que for esse lugar, essa cidade, né? Essa região, se você encontrar a SLB, você está em casa. Porque te aproxima, te identifica, né? Isso é muito gostoso, nossa. Sim, exatamente. Você falou, então, que trabalha com as crianças do culto infantil, teve histórico, participou da juventude, né? Existe alguma lembrança da tua infância ou da tua juventude que marca o início da tua caminhada de fé? Algo que você lembra, assim, que seja especial, que você guarda até hoje? Olha, eu me lembro muito quando eu ia no culto infantil, quando eu era criança, né? Que eu ia com os meus pais e meus avós também. Naquela época que era tudo muito simples, a gente não tinha cada um seu carro, cada um sua moto, então a gente ia com um trator para a igreja, o trator do vizinho, ele tinha uma carroça, Olha, aí colocava um banco e todo mundo sentava ali e ia, né, junto, assim, juntava os vizinhos e ia para a igreja. Aquilo era muito legal, muito divertido. E aí são lembranças muito boas que a gente traz, né? E nos grupos de jovens também, são momentos muito marcantes que quem puder ter a oportunidade de participar como jovem dos grupos de jovens é uma coisa que você tem um aprendizado muito grande. Formações também que a ESLB sempre traz para a gente. Eu gostava de participar de tudo. E é um tempo Mas gostoso, é né? muito bom. Você conhece pessoas, você faz amizades, então Sim. é um tempo bem gostoso, né? Que você pode estar participando, né? Sim. E além da tua dedicação hoje, né? À comunidade, você disse que trabalha com culto infantil, está à frente da Oase agora. O que mais preenche o teu tempo agora? O teu coração no dia a dia? Quem é a Lenice agora no dia a dia? Sem ser a presidente, né? A coordenadora da Oase do Sínodo, sem ser a prof lá do Coutinho. O que preenche o teu coração? Como eu já disse, eu moro na área rural, né? A gente trabalha aqui com plantação de café e com a criação de gado de corte e de leite. Então, o trabalho em geral é esse que eu faço, e o que eu gosto muito de fazer também é cuidar de flor. Olha aí, mais uma identificação com o nosso pessoal aqui, ó. Quem Pois nos ouve isso vai vem se já da minha identificar. mãe e da minha avó também. A minha avó também gosta muito de cultivar flor, de cuidar de jardim, né? Aqui a gente tem um jardim imenso. A minha mãe é apaixonada por flor. E essa paixão passa de geração em geração. Eu gosto muito também de cuidar de flores. Ah, que legal. Depois você manda uma foto para mim lá do jardim. Estou curiosa. Tá. Eu estou começando a fazer o meu jardim. Eu comecei com uma horta, a horta não estava com tempo de fazer, mas vou ainda vou estruturar ela um pouquinho. E agora eu estou ganhando mudas de rosas. Esses dias eu fui fazer uma visita, recebi de presente umas flores aí, estou ornamentando meu jardim. Vamos ver se vai dar certo. Mas que legal, que bom saber também, né, que
que lá para cima a gente se identifica também com o nosso trabalho aqui, né? Você falou que vocês plantam café, né? Na lida do café, gado de corte, gado de leite, enfim, né? Que bom que a gente se identifica. Essa região aqui também é uma região que hoje ainda se cultiva café, mas não tanto como foi no passado, né? Tem algumas cidades que ainda cultivam, mas assim, é gostoso saber que muda o lugar, mas em si ainda a gente tem essa identificação. Pois bem, olhando agora para tua trajetória na OASE, no grupo de OASE, né? Você representa o Cine do Amazônia e você falou da sua comunidade. De qual comunidade você vem? Qual comunidade você pertence hoje? Qual eu sou da comunidade Cristo Redentor, na área rural da Paróquia dos Migrantes, aqui de Cacoal, Rondônia. E é isso. É isso mesmo. E aí o teu percurso até chegar à diretoria sinodal, você exerceu alguma função antes no teu grupo de OASE, na tua comunidade? Como é que foi esse teu início aí? Quem te levou para a OASE? Bem, aqui na paróquia, os grupos de OASE ainda são bem jovens. Nós, como OASE, estamos há 3 anos apenas, oficialmente, como OASE. Olha só. Sim, formamos 3 grupos em 2023, formamos 3 grupos de OASE, mas a gente já tinha os grupos de mulheres há muito tempo, né? Porque eles não eram oficialmente ainda grupo de OASE. Sim. Aí nos encontros que a gente tinha sinodal, a gente foi aprendendo, conhecendo sobre a OASE, né? As diretorias anteriores sempre falavam, né, para a gente, explicava. Então, a gente foi tendo essa vontade, né, de mudar, de fazer parte desse grupo maior, que é o grupo de OASE, né? Aí eu comecei como coordenadora paroquial do grupo de mulheres. A gente não tinha OASE ainda, né? Então eu comecei como coordenadora paroquial. Aí a gente foi conversando com as mulheres, né, vendo a opinião, até que falaram assim, então vamos. Aí a gente formou os grupos de OASE, né? Foram 3 grupos de OASE formados no final do ano de 2023. E aí eu entrei na diretoria do nosso grupo aqui, né? Que o nome do nosso grupo é OASE Flor do Café. Olha que lindo nome. Porque é uma flor bem marcante, Sim. O seu cheiro é bem marcante, e o café é o que todas aqui fazem, né? Todas cultivam, então a gente achou que esse nome seria bem bacana. Nossa, que bonito. Aí eu peguei como diretoria, né, do grupo, e no ano passado, na Assembleia Sinodal, teve a eleição, né? E colocaram meu nome lá no meio. Aí Sempre assim, né? Sempre assim. Não muda muito. Eu sempre gostei de ficar à frente, assim, de ajudar, né? Eu fiquei com um pouco de medo, assim, né? Nossa, Sim, sinodal natural. vai ser meio difícil, são muitas mulheres e tal. Aí eu ficava pensando assim, se fosse mais para frente, talvez seria melhor, né? Mas não surgiu outros nomes, né? Então eu acabei pegando, falei, então vamos, vai dar certo. Olha só que legal. Agora eu fiquei curiosa com o nome dos outros 2 grupos. Um grupo é OASE Bela União e o outro é OASE Mulheres de Fé. Oh, que Só que legal. aqui no Sínodo a gente tem o OASE Flor do IP, a gente tem o OASE Flor da Amazônia, a gente tem vários grupos que tem uns nomezinhos Me bem identifiquei curiosos. com o OASE assim. Flor de IP. Pois é porque aqui a gente tem muito IP amarelo, não Ai, é? lindo demais, né? Eu sou uma apaixonada por IP, de todas as cores. Acho uma árvore formidável que diz muito para a vida da gente. Nossa, Sim. incrível. Me diz uma coisa, você sabe quantos grupos de OASE tem aí no Sino da Amazônia? Mais ou menos assim? Olha, se eu não estou bem enganada, a gente está com 13 ou 14 grupos de OASE, mas ainda tem alguns grupos de mulheres, que a gente tem um grupo que tem as coordenadoras dos grupos que a gente vai conversando, né? Mas o OASE, se eu não estou enganada, agora são 13 ou 14 grupos. O mais velho que a gente tem aqui no Sínodo tem 16 anos. Também não é tão assim, né? Não. São grupos recentes, olha que legal, um trabalho, né, que é bem recente ainda, está despontando. Sim. Isso é muito bacana, muito legal. E a gente vê, assim, também, né,
a dinâmica aí do Sino da Amazônia. Tem os grupos de oásis, que são jovens, mas também tem ainda os grupos de mulheres, né, que ainda não se formalizaram como grupo de oásis. E também, se Sim. não se formalizar como, também não tem problema, né, porque Uhum. as mulheres da comunidade estão ali, né, dentro da oásis, ou nos grupos de mulheres, enfim, e são bem representadas pelos dois grupos, né, isso é bacana. Sim. Tem a sua dinâmica, tem, né, o seu jeito de trabalho, o seu foco de comunhão. Isso é bem, bem legal e importante também, né? Talvez esses grupos de mulheres ainda venham, né, a ser oásis, né? Quem E sabe? isso é bacana também. Mas se não vier a ser oásis, são grupos também que caminham lado a lado com a oásis. A gente precisa sempre entender dessa forma também, né? Não são Sim. grupos que estão disputando, mas são grupos que estão ali para se ajudar, né? Para se amparar. São as mulheres que estão dentro das nossas comunidades. E me diz uma coisa, o que mais te encanta nesse momento, ou te encantou no trabalho com as mulheres? Que você diz, puxa, eu acho legal essa dinâmica, isso que a OASE faz, ou esse trabalho da SLB, e eu quero participar disso. O que te chama atenção no trabalho com as mulheres? Olha, o que eu mais eu gosto, assim, são os momentos de comunhão, que a gente tem momentos que a gente pode partilhar, a gente pode conversar, brincar, momentos em que as mulheres podem se sentir à vontade, né, para conversar, para partilhar das coisas que estão difíceis na vida também, às vezes, né, partilhar de alegrias, partilhar também de muito conhecimento que muitas mulheres têm, né, e a gente consegue pegar um pouco desse conhecimento para a gente partilhar, isso eu acho muito bom. A gente pode refletir sobre a vida, né, sobre a fé. Então, acredito que esses momentos de comunhão são muito bons para a gente. Partilhar medos, às vezes, também, e dúvidas, né? Ter um Isso. local onde a gente pode se sentir bem, se sentir segura. Acredito que seja isso. E a gente vê também o grupo, né, da OASE, de mulheres, enfim, como um grupo de apoio mútuo, como, por exemplo, você falou ali, né, um grupo que a gente ri, a gente brinca, a gente Sim. está junto, né, a gente pode vivenciar, né, ouvir umas às outras, enfim, ter um momento nosso, né. Então a gente pode dizer que esse momento, esse encontro, ele tem um impacto também para dentro da vida das mulheres, né? Porque você chega nesse encontro, às vezes não chega legal, não chega bem, você chega com uma preocupação, uma tristeza, né, alguma angústia, e aí você é acolhida nesse grupo, você tem ali também um momento de partilha, onde também as mulheres discutam, onde você tem também a graça, eu sempre digo, né, de estar orando junto, né, todas oram por você, todas estão com você, e é um momento ali bem gostoso, né, de profunda comunhão, e ali também que a gente mostra e dá o nosso testemunho, né, usando a tríplice agora, né, da OASE, né, a comunhão, testemunho e serviço, para dentro do nosso grupo também, quando a gente se escuta sem julgamento, quando a gente consegue se auxiliar, talvez nem se ajudar, mas dizer assim, a gente está junto com você, né? A gente se ajuda, a gente se apoia, né? Então, nesse sentido, a OASE ela é tida também como um grupo de apoio mútuo. E tantas vezes a gente chega tão diferente e sai totalmente transformado, né, do encontro. Sim. Não sei se você sente isso também, se você percebe isso nas mulheres, né? Mas é algo bem gostoso, né? Sim, é muito bom. Um momento de sair da rotina, às vezes, um pouco também, né? Sair um pouquinho da rotina, relaxar um pouco. É muito gratificante, é muito bom. Vocês também se reúnem como oásis sinodal, fazem encontros assim, por exemplo, um passadia? Ou como é que é a dinâmica de vocês quando vocês se reúnem do sínodo aí? Como oásis sinodal é bem difícil pra gente, porque a distância que a gente tem aqui é muito grande. Presencialmente, a gente consegue se reunir a cada 2 anos apenas. Olha por só. enquanto está sendo assim, essas dinâmicas, né? Porque para se reunir todo ano tá bem difícil, por questões financeiras mesmo, que sai muito caro.
a gente conseguir deslocar essas mulheres todas para se reunirem em apenas um local, né? Então, a cada 2 anos que a gente faz um final de semana, né, de encontro, de assembleia, a gente começa na sexta-feira e termina no domingo. É muito bom, mas uma pena que é só a cada 2 anos, né? As distâncias aí são Sim, bem consideráveis, né? sim. Aí a gente repassa bastante, né, conhecimento, a gente faz um encontro bem bacana para elas, mas assim, fora assim, a gente tenta fazer entre os grupos que são perto, intercâmbios, encontros paroquiais, assim. Agora, como sinodal é bem mais difícil, então a gente tem às vezes os encontros online, as reuniões são Sim, online, sim, né? facilita também, né? Sim. E as distâncias ali, por exemplo, a paróquia vizinha de vocês, a quantos quilômetros mais ou menos? As nossas paróquias vizinhas até que não são tão longe aqui. A gente tem Espigão, a gente tem a outra paróquia ali perto, que não dá 100 quilômetros, né? Dá uns 80, 90 por aí. Mas, no geral, como sínodo, de uma ponta a outra, que são os dois grupos mais longe, de uma ponta a outra, acho que, se eu não me engano, dá mais de 1.900 quilômetros. Uma distância bem E aqui considerável. dentro de Rondônia, que é onde é que abrange a maior parte dos grupos, a gente tem uma distância de uns 800 quilômetros entre uma lá em cima no estado e aqui embaixo no final, né? Então, é bem longe, é bem considerável. Quantos estados formam o Sino da Amazônia? O sínodo abrange Mato Grosso, que tem um grupo de oásis lá também, abrange a Amazonas lá em cima, e Rondônia, então são 3, eu não sei se Acre, acredito que o Acre não tenha nenhum, então são só esses 3. Certo. Muito legal, olha só, desafiador também, né? Aqui a Bem gente tem alguma desafiador. distância parecida, né? O pessoal do Rio de Janeiro, de Minas, que o Sino do Sudeste, então, também está em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Então, o pessoal do Rio e Minas são os mais distantes nossos aí. Aqui também a gente nós temos 2 núcleos, né? A nível de sínodo, no trabalho com a UASE. É o núcleo Campinas, São Paulo, né? E tem o núcleo Rio e Minas. E esses 2 núcleos se encontram, né, separados, mas a gente tem um momento que faz, então, como a Assembleia Sinodal que a gente fez, então os grupos se reúnem, né? Todos eles. Mas para facilitar também as distâncias. Pois essa seria uma ideia bacana para a gente trazer para cá, dividir em núcleos, né? E aí a diretoria vai ao encontro, né? Faz o encontro e aí seria mais fácil a questão das distâncias, realmente. É longe. É bem, bem longe. Agora, em agosto, a gente vai celebrar mais um encontro de Oase Mulheres da UP Campinas e São Paulo. Então, o pessoal de São Paulo vem para Campinas e no final do ano a gente vai para São Paulo. Então, sempre faz essa troca, né? E ano passado foi aqui, na minha comunidade, aqui no bairro dos Pires. E é bem legal, assim, quando faz essa troca, porque a gente faz isso 2 vezes durante o ano. E é muito bacana, as mulheres se encontram, a gente trabalha um tema, amanhã é celebração, uma palestra, almoço, aí à tarde vem as brincadeiras, né? E aí encerramento com café. Então é algo bem leve, assim, para as mulheres, né? Poderem vir trabalhar a sua fé, mas também ter um tempo para si. É bem gostoso isso. Então, Lenícia, me diz uma coisa. Assumir a presidência da UASE é um passo grande. Quando você recebeu esse chamado, né, essa indicação, o que passou pela tua cabeça, né, e o que te deu coragem para aceitar? Bem, então, assim como eu havia dito antes, né, me passou um medo, assim, primeiro eu pensei assim, nossa, é isso que eu quero fazer, mas aí depois eu fiquei meio assim, será que já é o momento certo? Será que é agora? Porque, assim, eu tô vivendo outros momentos na minha vida agora, né, sábado eu tenho um casamento, eu vou casar sábado. Olha, sábado agora? Sábado agora. Agora, olha só que bacana. Pois Parabéns. Então, tô construindo, fazendo a minha casinha ali, tô fazendo bastante coisa. Minha vida pessoal tá bem movimentada, né? Então, aí eu fiquei pensando, será que dá certo?
Mas aí me veio aquela coisa na mente assim, não, vai dar certo sim, então vamos. Eu Se fico tiver medo, vai com medo mesmo, né? Não tem vai jeito com não. medo mesmo. Mas aí a gente resolve bastante coisa online, né? Então eu consigo associar bem isso à minha vida pessoal, então até agora tá dando bem certo. Meu noivo é muito de boa, ele me entende bem, então aí o que mais puxa pra gente aqui é essas viagens, esses Aham. encontros nacional, né? Que a gente tem que sair, né, 2 vezes ao ano, então fica bem puxado, mas o meu noivo, ele não liga muito, ele já me conheceu assim, então ele Isso. já me entende, Uhum, né? uhum, E o meu menino também já, como eu falei, ele tem 13 anos, então ele já também é bem independente, né? Aí eu uhum. consigo associar isso bem, aí, graças a Deus tá dando certo. Que bom, olha só, que legal. É, mais uma perguntinha para você. É, hoje, né, quando você olha para o trabalho da Oase ali no Sino do Amazônia, que desafio que você percebe hoje para os grupos de Oase ali? Quais são os desafios que você percebe em termos de trabalho com as mulheres? Assim como eu já tinha falado, né, para nós aqui, eu acredito que a maior dificuldade é a distância, para a gente conseguir se reunir presencialmente, né, para a gente conseguir partilhar esse conhecimento que a gente aprende, essas essa, o conhecimento em geral, né? Então é bem difícil, porque a gente repassa muita coisa pelo celular online, que a gente tem um Uhum, grupo com as lideranças, né? Mas não é a mesma coisa do que se fosse uhum, presencialmente, né? Do que se fosse a gente estar lá com elas, né? Partilhando desses momentos. Então, para a gente aqui, o maior desafio até agora ainda está sendo esse, a gente conseguir montar uma logística que funcione melhor, né? Que a gente consiga se ver presencialmente mais vezes, né? Então, para a gente, o maior desafio ainda é esse, né? Como são grupos muito jovens, muitos ainda não são bem organizados, ainda não dá para fazer isso mais vezes. Então, é um pouco difícil isso uhum. ainda. Realmente. E a gente, às vezes, aqui, né, não tem essa dificuldade com distância e poderia estar aproveitando melhor o tempo, talvez, né? Então, fica para nós aqui também dizer, olha, né, a gente tem essa facilidade, quem sabe podia, né, utilizar, trabalhar ela melhor, né? Sim. Quais são as tuas expectativas ou metas com a tua diretoria sinodal? Agora, existe algum projeto ou sonho que vocês gostariam muito de ver florescer durante o mandato junto aí à diretoria? Em relação ao trabalho com as mulheres? Acredito que a nossa diretoria agora, a nossa principal meta agora é tentar ir ao encontro destes grupos, né, dessas Uhum, mulheres, porque como, né, eu falei, a gente não consegue trazê-las para cá, então a gente andou conversando e pensou assim, por que nós não vamos ao encontro delas, então, né, nesses encontros paroquiais, nesses encontros, às vezes tem os encontros de setor ali, uns intercâmbios entre os grupos, então, isso nunca foi feito, né? As diretorias não uhum, participam muito dos encontros que tem nas paróquias, né? Então, a gente está querendo muito ir ao encontro dessas mulheres, né? Conseguir conversar pessoalmente com elas, ver como é que tá os grupos, né? As dificuldades, para quem sabe também poder ajudar, né? Então, uhum. essa é a nossa maior meta, por enquanto, está sendo essa. Eu sempre lembro do apóstolo Paulo. Ele viajava, né? Às vezes estava preso, né? Pois E é, às vezes em viagem, e ele precisava motivar sempre as comunidades. Ele fazia isso por cartas, né? Por sim, meio das cartas, e sempre animando, sempre motivando, sempre alegrando as comunidades, né? As pessoas. E sim, diante disso, a gente pensa também eh, nessa realidade de contexto de vocês. Não podem estar juntos pelas distâncias. E aí, quais são as estratégias assim né, de motivação, de ânimo, de força para os grupos continuarem? Deve ser difícil também você estar sempre, né, motivando, chamando de novo, né? Enfim, dando força, né, para os grupos continuarem se sim. reunindo, né?
Assim como o apóstolo Paulo falava, né? Eu não posso estar com vocês aí neste momento, mas que continuem animadas, né, tal. E quando possível eu vou aí. Ele falava muito isso nas Isso. cartas, né? Então isso também vale pra gente, né? Exato. E eu lembro aqui, né, agora a Rosane iniciou com a gente, né, ela foi eleita agora em junho, a Sim. nossa nova coordenadora presidente da UASE aqui. Antes era a Janete, então a Janete, ela, nossa, sempre ela motivou os grupos muito, né? Sempre ali mandando um tema, sempre dizendo, olha, a gente precisa se reunir, vamos pensar, vamos trabalhar, né, com esse tema aqui para dentro dos nossos grupos. E ela sempre entrando em contato, sempre motivando, né? Então, Sim, nesse eu sentido, é um cheguei a desafio conhecer a também. Janete no ano passado, no Encontro em Setembro. Ela é muito bacana, né? Eu achei ela uma pessoa muito, assim, sábia, sabe? Ela tem muito a oferecer, a partilhar também, né? Ela é muito bacana. Sim, sim, nossa, ela estava à frente aí por alguns anos e ela sempre assim estava ali, né, no pé dos grupos de oásis. Vamos lá, vocês precisam mandar alguém, a gente precisa se reunir, a gente precisa decidir Aham, isso, né? Então, assim, sempre preocupada também com esse trabalho. E é gostoso quando você tem essa paixão, essa motivação que consegue também motivar as outras pessoas, né? aham, sim. E esse encontro agora aqui, de agosto, que nós vamos ter, dia 22, é o encontro das UPs Campinas de São Paulo e também o aniversário de um do nosso segundo grupo mais velho, digamos assim, de Oase, né? De mais tempo. Então, Campinas celebra 120 anos como Nossa, Oase. Nós já temos o berço, que é Rio Claro, né? Que vem há aham, uns 5 anos antes. Então, nós temos Campinas, e você vê, né? Aqui os grupos mais já de longa caminhada, e nós temos aí no sino de vocês grupos jovens aí com 3 anos, né? Com 16 sim, anos. E isso é gostoso de ver, né? Que mesmo com pouco tempo de caminhada, também tem tanto serviço, tanto a testemunhar, tanto a trabalhar, né? E também sim, muito a bacana. ser um trabalho que impacta a vida das mulheres, que faz diferença, né, dentro de uma comunidade. Isso é muito bonito. Pois bem, finalizando já o nosso bate-papo, tá vendo como rende? Olha, a gente fala bastante. É, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que nos ouvem agora. Muitas talvez já participaram em algum momento da OASE, pararam, não participam mais. Outras ainda não conhecem, por isso não participam, ficam com um pouco de medo. Qual mensagem você pode deixar sobre a importância de estar juntas, servindo e mantendo viva a chama da fé, como oásis? Bem, acredito que todas nós, no nosso dia a dia, sempre precisamos de força, né? E a gente sempre tem tempestades que passam em nossa vida. Mas a união, acredito que torna a gente mais forte, né? E manter essa fé e essa esperança viva, né? Não significa que a gente tem que ignorar as tempestades da vida. Significa que a gente tem certeza que o sol sempre vai voltar a brilhar, né? Então, e essa união que a gente tem ajuda a gente a passar por momentos difíceis, né? A nossa fé ancora, né, como uma âncora nos nossos dias difíceis. E a Oase existe para a gente conseguir partilhar e multiplicar também as alegrias que temos, né, em nossas vidas. Olhar para o dia e ver nossa, graças a Deus, mais um dia que a gente tem em nossa vida. Que dia lindo, que coisa boa, né? A gente tem certeza que sempre vai vir algo melhor. Se não for aqui, quem sabe numa vida futura, né? Mas a Oase é um grupo, são mulheres que a gente pode se unir, que a gente pode partilhar, que a gente pode conversar e conseguir talvez passar pelas tempestades da vida juntas, né? E que para a nossa luz também nunca poder se apagar, né? Às vezes a nossa luz está fraquinha, ela quase está apagando, mas aí o que nos ajuda são outras, que está com uma chama talvez mais forte, que consiga nos acender novamente. Então, que a nossa chama nunca se apague, né? Olha que bonita mensagem.
A gente já conversou um pouquinho antes, né, da gravação, enfim, você é muito jovem, né, e é raro nós termos, assim, não raro, mas né, não é tão costumeiro que a gente tenha mulheres tão jovens à frente de grupos de oásis, seja do presidente da comunidade, né, dentro daquele grupo da comunidade, seja até mesmo o presidente do sínodo, né, então... Eu fico bem feliz, né, de ver pessoas jovens à frente, mulheres jovens, que vêm com uma dinâmica diferente, que vêm com um pensamento de trabalho, né, diferente, vêm com força, vêm com ânimo, e isso nos enche sempre de esperança, quando a gente vê que né, mulheres jovens cabem dentro do grupo da Oase. Porque algumas vezes, né, as mulheres pensam, nossa, mas o grupo da Oase é só... talvez vocês não sintam, não ouçam isso aí, mas para cá a gente escuta isso, né? Ah, mas a Oase é para um grupo de senhora já, para quem já está aposentada. Então, às vezes, as mulheres na tua faixa de idade, elas não participam, né? Por essa razão. Pensam, não, é um grupo para mulheres mais velhas. E não é essa a realidade, né? A Oase, ela abraça as mulheres de todas as idades. Né? Então, é um pouquinho assim, aquele jeito equivocado de pensar, né, sobre a Oase. Isso acaba... Às vezes são tradições que aquele grupo acaba criando, né, que acaba não conseguindo sair dali, né, mas aqui no Sínodo, graças a Deus, a gente tem uma dinâmica em questão de idade bem diferente do restante mesmo, eu realmente já vi isso pessoalmente. Exatamente. A gente tem muitas mulheres jovens que participam, não só no grupo de Oase, mas assim, no geral, como diretoria, como paróquia. A nossa presidente da paróquia agora tem 20 anos. Olha só, João. A presidente da paróquia. Então, para a gente essa dificuldade, não temos essa dificuldade de questão de idade, né? Olha só, como é bom a gente trocar uma ideia, né? Conhecer outras realidades. Nossa, é muito bonito isso. Na revista que saiu agora da Oase, né? De Mulher para Mulher, da Oase... A revista, né, que fizeram agora da Oase, conta um pouquinho da nossa história, da história do meu grupo, né? Eu escrevi um pouquinho sobre como o nosso grupo se formou em relação à diretoria, porque a diretoria que a gente formou quando a gente fez o grupo de Oase, a presidente nossa aqui, que tinha, acho que na época, eu não me lembro bem agora, acho que 33, as outras todas eram com menos de 30 anos. Olha aí. Então, no contexto de 33, era mais velha. Pois é. Então, isso se espelha na maioria. A maioria dos grupos aqui de Oase do Sínodo tem mulheres jovens que participam. A gente vê isso nos encontros sinodais também, né? Principalmente na área rural, que a gente tem uma facilidade maior em relação a horários. Sim, a gente se encontra de dia, à tarde, né? Então, para quem mora na cidade, é mais difícil. Questão de trabalho, o horário não bate, né? E para a gente consegue abrir esse espaço durante o dia, durante a semana, para a gente sair, né? Então, facilita, porque a gente tem bastante grupos no Sínodo que são de área rural. Sim. Que legal, olha só. Fica de motivação para nós aqui do Sínodo Sudeste também, cativar essas mulheres jovens aí para dentro dos nossos grupos, que vêm com todo o ânimo, alegria. Que legal. E ainda mais, obrigada. A gente vai encerrando o nosso bate-papo. Agradeço a tua presença, Linícia. E ainda mais, essa mulher vai casar no sábado, ela está preocupada também com toda essa organização. A gente deseja também que a bênção de Deus seja contigo no teu casamento, né, a tua vida com teu esposo, com teu filho. Que Deus abençoe, que seja também um tempo de bênção, que seja também um tempo aí de caminhada conjunta sob a guarda do Espírito Santo, e também sobre a tua função, né, de presidente da Oase do Sínodo Amazônia, que também aí você consiga fazer assim como Paulo fazia, né? Continuar animando, continuar fortalecendo as mulheres nessa caminhada tão bonita. Meu grande abraço aqui do bairro dos Pires para você, aqui das nossas mulheres que se identificam também com a jornada rural. Um abração para todas vocês aí. Foi um prazer falar com você, Linícia. O prazer foi todo meu. Muito bom estar com vocês novamente, conversar um pouquinho. Eu agradeço, então. Muito obrigada e até mais. Até mais.